Inicialmente, nós vamos refletir uma pessoa que tem grandes dificuldades de realização da virtude do poder de realização. O nome é hipotético, vamos falar sobre a Cacilda. A Cacilda tem 2 filhos adolescentes e um já adulto de 21 anos. O grande problema da Cacilda é aquilo que nós chamamos de desejo de onipotência. A Cacilda, ela deseja o tempo todo controlar tudo o que acontece com os filhos. A Cacilda tem um hábito de ter pensamentos que nós chamamos de catastróficos. Os pensamentos catastróficos são pensamentos negativos que uma pessoa nutre em relação às várias circunstâncias da vida. A grande dificuldade de Cacilda é em relação aos seus filhos, que ela tem um movimento de onipotência com relação aos filhos muito forte. E aí o que acontece? Ela vive catastrofizando possibilidades de ocorrências negativas com seus filhos. Por exemplo, qualquer dificuldade com o filho mais velho, ela já imagina que ele está usando droga, que está se metendo com traficantes. Apesar de ser um rapaz de boa índole, nunca demonstrou nada que pudesse gerar para ela uma desconfiança, mas ela imagina perigos iminentes acontecendo para ele, um processo de querer controlar a vida do filho de uma forma muito intensa. Com os filhos adolescentes, um de 13 e outro de 16 anos, Cacilda também tem grandes dificuldades com relação ao manejo, à própria maternidade com os filhos. Porque da mesma forma que o filho mais velho, ela também tem pensamentos catastróficos em relação a possibilidades também de droga com os filhos, de eles se saírem mal na escola, terem problemas, não conseguirem ter uma profissão adequada no futuro. Enfim, são uma série de pensamentos negativos, pensamentos que Cacilda imagina situações horrorosas acontecerem com seus filhos, tentar prever o futuro, e se acontecer tal coisa, e se eles não conseguirem passar no Enem, e se isso, e se aquilo. Então ela se enche de profundas preocupações, pré-ocupações, ocupações antes da hora em relação aos filhos, tentando de todas as maneiras controlar a vida dos filhos. Esse desejo de onipotência é acompanhado de um sentimento muito forte de prepotência. Então o tempo todo a Cacilda trata os filhos de uma maneira muito dura. Como ela diz, eu tenho que tratar eles na rédea curta, porque senão vai, ela costuma falar um palavrão, não vou repetir aqui, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Então, o tempo todo, ela deseja onipotentemente controlar o tempo futuro, controlar as circunstâncias que se referem aos filhos. E é claro que não é só os filhos, outras situações, mas é principalmente em relação aos filhos que Cacilda tem esse movimento de pensamentos focados no futuro e focados nas várias circunstâncias que acontecem com o filho. O filho mais velho, por exemplo, quando sai de casa, ela fica numa angústia muito grande, porque ela imagina situações terríveis acontecendo com o rapaz, ele sofrendo sequestro relâmpago, se envolvendo com traficantes, se envolvendo em brigas, enfim, uma série de pensamentos negativos que nunca acontecem, mas na mente da Cacilda ela já sofre intensamente por causa desses pensamentos. Por quê? Ao mesmo tempo que Cacilda deseja onipotentemente controlar a vida dos filhos, ela entra numa impotência enorme, porque ela não é capaz, ela não consegue fazer isso, não é possível ela controlar o tempo futuro, controlar o que está por acontecer, controlar
o que está acontecendo fora da alçada dela, que é o que ocorre com os filhos. Enfim, ela se tumultua o tempo todo devido a um movimento. São 3 movimentos que estão relacionados ao poder, mas que, na verdade, é um mau uso do poder. Não é o poder de realização. São os movimentos egóicos relacionados ao poder, que está também relacionado ao 3º chakra, que nós já trabalhamos aqui numa live anterior. O 3º chakra, que é aqui nessa região do estômago, ele é responsável pelo poder. E quando a pessoa age como Cacilda age de uma forma, um desejo de onipotência. Por que nós falamos desejo de onipotência? Potência, poder. Oni, todo. Todo poder. Todo poderoso. Então, Cacilda deseja ser uma supermãe, capaz de ver tudo que possa acontecer de errado com os filhos, de negativo com os filhos, e ela gostaria de ter esse poder de supermãe para impedir qualquer coisa que ela chama de negativo acontecer com seus filhos. Age de uma forma prepotente, no sentido de que ela mantém eles o tempo todo sob um policiamento constante, o tempo todo numa rigidez enorme no relacionamento com os filhos. Então isso se chama prepotência. A prepotência é o sentimento em que a pessoa abusa do poder, já que a onipotência não passa de um desejo. Por quê? Somente Deus é todo-poderoso, nenhum ser humano é todo-poderoso. Para que a onipotência seja de alguma forma realizada, ela age com prepotência. Então, por exemplo, os filhos, quando estão fora de casa, precisam estar se comunicando constantemente com ela. Se não mandarem mensagens para ela pelo aplicativo WhatsApp, ela fica transtornada. Muitas vezes os filhos até esquecem, estão vivendo a vida deles, se divertindo, esquecem, e ela fica transtornada, importuna os filhos com isso. Isso se chama prepotência. Ao mesmo tempo, ela sente uma angústia enorme, um sentimento de impotência, porque realmente ela não tem o poder de controlar o futuro, não tem o poder de controlar as coisas externas, não tem o poder de controlar tudo o que ocorre com os filhos, nem com o esposo, nem com nada externamente a ela, nem com o futuro, nem tampouco com o passado. Por isso, ela entra num sentimento de impotência que vem sempre em conjunto com um sentimento de angústia muito forte, de ansiedade muito forte. A pessoa entra numa ansiedade enorme, por quê? Porque ela fica tentando antecipar o futuro e não é possível antecipar o futuro.